Beleza, pessoal. Estamos começando aqui a gravar a nossa aula. Boa noite para vocês. Estamos chegando aí. Boa noite, Gláucia, Alda e todo mundo. Boa noite. Opa! Mas então vamos lá. Esse texto, apesar de ser bastante sintético, ele ali nas entrelinhas, né, a gente consegue tirar bastante coisa. E aí, vamos logo ao texto, né? Nesse comecinho, esse primeiro tópico chamado senso moral e consciência moral. Boa noite aí, Gabriel. Ela coloca aqui alguns exemplos, ela ilustra por meio de algumas situações como que nós possuímos, enquanto seres de cultura, né, seres que não são simplesmente corpóreos, mas seres de subjetividade socialmente desenvolvida. Isso que alguns autores chamam de espírito, não tem nada a ver com alma, né? Não tem nada a ver com isso, tem a ver com memória, tem a ver com linguagem, tem a ver com autoconsciência, consciência da própria consciência. Isso que é uma das coisas que nos distingue, né, do resto da natureza. Como que, por conta disso, por conta desse desenvolvimento, né, do espírito, da cultura, e etc., da linguagem, nós também desenvolvemos isso que ela está chamando de senso moral, que é como uma espécie de sentido, né, mas um sentido que, primeiro, ele não é natural, e depois ele não é um sentido corpóreo, ele é um sentido da alma, da consciência, da subjetividade. Né? Ele é, tal como os nossos 5 sentidos, uma forma de leitura, né, do que nos rodeia, do ambiente, e, portanto, ele é uma capacidade de apreensão de uma realidade, e ele é quem leva à consciência essa informação, tal como os sentidos fazem. Né? Mas isso que ele apreende também não tem caráter natural nem material. Né? O que ele apreende é uma realidade de aspecto humano, 100% humano, né? Tal como a linguagem é. Então, nós podemos dizer também que isso que o senso moral apreende é um objeto espiritual, não é um objeto natural ou material. Né? E do que nós estamos falando? Dos valores morais e de tudo aquilo que rodeia esses valores morais. Esse é o objeto. E dizendo que esse é o objeto, eu também estou dizendo que os valores são objetivos, apesar deles serem subjetivos. Né? Óbvio, tudo no mundo humano, na cultura, tem um aspecto subjetivo, né? Ou seja, está envolvido, né, com uma produção que parte de uma intenção, como nós vimos, né, de uma necessidade, né, e, portanto, tem caráter subjetivo. Né? São coisas que a natureza não produz. Né? E são coisas que dependem dos sujeitos, né? E da relação dos sujeitos uns com os outros. Mas na medida em que nós estamos falando de sujeitos associados, né, ou seja, de sociedade, e não apenas de indivíduos, nós estamos falando de algo que exterioriza, né, e de algum modo se torna real, objetivo e independente dos indivíduos. Ou seja, né, claro, depende de indivíduos produzir valores e de reconhecer os valores. Né? Mas uma vez que esses valores existem socialmente, né, não depende mais do indivíduo virar e falar algo assim do tipo, olha, né, depende do ponto de vista, né, se é bom ou mal o homicídio. Não é bem assim, né? Você não vai falar isso para o juiz se você for acusado de homicídio. Né? O juiz vai olhar para você e falar assim, olha, meu amigo, você anda aí se entupindo, né, de uma, digamos aí, uma filosofia muito chifrinho, muito pós-moderna, né?
muito subjetivista, muito egoísta, meio austríaca também, na medida em que a escola austríaca de economia diz essas coisas, valores, e olha, eles estão falando de valor de mercadoria, não é nem valor ético, né? Os valores são subjetivos. São subjetivos, mas eles só são valores na medida em que eles são reconhecidos por mais de um sujeito. Então, eles são objetivos. E a carga que os valores possuem de objetividade e subjetividade aí depende de que valor nós estamos falando. Um valor, digamos, mercadológico é muito mais objetivo que subjetivo, enquanto um valor estético é mais subjetivo que objetivo, e o valor moral se encontra ali mais ou menos no meio desses, né? Porque, claro, ele tem sim uma carga, digamos, cultural muito grande, uma carga subjetiva, tanto é que eles mudam, por vezes, de geração em geração, né, esses valores, e, no entanto, eles possuem uma objetividade tal que nós podemos perceber através do senso moral. E é isso que a nossa autora está falando aqui. Ela dá exemplos como, por exemplo, né, luta contra a fome. É isso que ela diz nesse primeiro parágrafo. Né? Estamos sabendo de pessoas, crianças, velhos, sofrendo penúria, inanição, sentimos piedade, indignação da injustiça frente ao desperdício e abundância dos que não têm fome e tal. Sentimos responsabilidade, movidos pela solidariedade. Percebem os sentimentos que isso aí envolve, né? Participamos de campanhas contra a fome. Nossos sentimentos e ações exprimem, né, ou seja, indicam a existência de um senso moral. Isso que eu disse aqui ser uma espécie de sentido, só que não físico, corpóreo, né? Mas um sentido que é tão espiritual quanto o objeto que ele capta. E que, apesar disso, apesar de não ser material, né, é real. Né? Tão real quanto a linguagem, né? Quanto o significado dos termos que a gente usa, tão real quanto o valor do dinheiro, né? Que não é simplesmente aquilo que está na nota, né? Quanto que vale R$5? Depende do que se compra com R$5, né? Onde que está o valor? Está na equivalência, né, da nota com a coisa. Se a coxinha lá na cantina agora está R$5, pronto, eis aí, né, uma coisa com a qual você, né, tem como medir o valor dos R$5. 5 por si só não diz nada, né? Beleza. Aí você olha assim, poxa, mas a coxinha tá cara, né? Tá cara em relação ao que era antes. Mas por que agora é R$5? Porque, bom, o dinheiro desvalorizou e, no entanto, ele continua tendo de, né, representar o valor que está lá na coxinha. De onde que vem esse valor? Os austríacos falam que vem do que você acha que vale a coisa. Isso aí é um subjetivismo absurdo, infantil, né? Então eu acho... Você vai conversar com um cara no caixa, quanto que você acha que a coxinha vale? Eles falam, né? Porque um copo d'água, depois que você já matou a sede, não vale tanto quanto o primeiro, né? O segundo já não vale tanto quanto o primeiro, porque você já saciou a sede. Pô, meu amigo, ele vai falar isso lá na lanchonete, né, na hora de comprar, sei lá, vai comprar cerveja, você vai comprar, sei lá, 2 engradados e vai virar pro cara, olha, esse segundo aqui eu vou levar por menos, porque o primeiro já me deixa bêbado. Ele vai achar que você é um retardado. E, na verdade, é isso. Os austríacos, eles são economistas, são eles, aliás, que a direita costuma, né, ler e acreditar nessa conversa aí, do valor subjetivo, que é pura estimação, igual, sabe, o seu ursinho de estimação, não tem valor, né? Quer dizer, ninguém vai reconhecer o valor que você dá para a coisa, porque ele é totalmente subjetivo, né? De fato. Eis aí um valor que não vale para os outros. Portanto, é valor, entre aspas, estimado por você. Enfim, os caras juram que com isso eles estão fazendo uma revolução na economia. Esse pessoal não estudou os filósofos gregos, porque desde a Grécia a gente já sabe que um valor só vale na medida em que ele não está encerrado no seu achismo privado, né? Enfim, o que é, então, o valor da coxinha? É o quanto que você teve de mobilizar de trabalho para
produzir a coxinha, transportar a coxinha até ali, até você, etc. E por aí vai. Né? Na medida em que desvaloriza a moeda, você tem que ter mais dinheiro para pagar pela mesma coxinha de antes. Alguém quer falar alguma coisa? Tem um microfone. Leandro. Esqueci o microfone aberto. Ok. Tinha esquecido, foi mal. Tranquilo. Bom, então, ela fala logo depois de alguma besteira que o sujeito fez e depois ele sente vergonha, remorso, culpa, gostaria de voltar atrás no tempo, agir de modo diferente e tudo isso também indica, exprime, né, ou expressa esse senso moral. Ela fala de outros valores, de outras situações, aí vocês podem depois conferir esses exemplos, né? Eles são mais ou menos parecidos, todos eles indicam, né, que nós sentimos algo real, né, e que, no entanto, não é material, é um produto cultural, é um produto social. Bom, e agora, a partir daqui, ela elenca outros casos que são bastante interessantes também. Eu vou aqui ler um deles. Eu não vou ler todos, não. Deixa eu ver qual. Eu acho que o melhor deles é esse aqui, que sempre, de algum modo, aparece na vida de todos nós, né? Que é o caso da jovem que descobre que está grávida, né? E a autora diz, a jovem sente que, né, ela não está preparada para encarar essa gravidez, sabe que o namorado também, ainda que ele, né, esteja lá, e o que nem sempre acontece, ainda que ele esteja presente e tudo, ele também é muito jovem, ele também é muito despreparado para a situação, e eles, enfim, estão perdidos diante dessa circunstância. E a autora continua, eles não sabem se vão poder contar com uma ajuda das famílias, caso tenham, né, família. Se ela for apenas estudante, vai ter que deixar a escola, começar a trabalhar para pagar todos os custos, né, da gestação, parto, etc. e tal, e depois com a educação, com os cuidados com o bebê e por aí vai. Sua vida e seu futuro mudarão para sempre. Todo mundo que já passou por isso aí sabe como, de fato, né? Um filho é uma reviravolta total. Ainda mais numa situação dessas, né? Em que, aliás, eu acho que é o que acontece hoje, né? Eles surgem sim, meio que por acidente. Esse negócio de planejar ter filho é coisa dos nossos avós. Aliás, nem era muito, né? Dos avós, talvez dos pais. Os avós, bom, eu não sei os seus. Os meus, o negócio era assim, ter filho, ter muitos filhos, porque tem muito o que fazer, tem muito trabalho aqui, muita enxada para pegar e etc e tal. Então, essa questão dos nossos avós, ou melhor, dos meus, eu não sei como que foi aí no caso de vocês. E no caso dela não ser simplesmente estudante e ter que trabalhar, mas já trabalha, está dito que ela sabe que perderá o emprego. Eu não sei se é bem assim, mas acontece, né? Sem dúvida. Porque vive numa sociedade onde os patrões discriminam as mulheres grávidas, sobretudo as solteiras, afinal as grávidas são mais caras. É uma força de trabalho que demanda, por exemplo, uma licença, né, maternidade, essas coisas todas, e o patrão não está disposto a sacrificar o salário, o lucro dele, né, para bancar a reprodução da força de trabalho que depois vai tomar o lugar da mãe, né, para que os patrões continuem a lucrar. Né? Sobre isso a gente ia falar depois, né? Infelizmente não aqui, e sim lá naquele grupo que eu falei para vocês. Eu deixo aí daqui a pouco o link para caso alguém queira entrar. Então, aliás, qual que era a nossa ideia? É que depois disso aqui a gente colocasse os pés no chão, né? Ainda que nesse momento é isso que a autora esteja fazendo, mas vocês vão ver como que o assunto vai ficar um pouco filosófico depois, o que não é mal, mas faltaria o que o Platão fez lá na caverna, né? Uma vez que você saiu da caverna, é preciso voltar. Então, a nossa jovem, ela também teme não poder contar com os amigos, né?
mas com todos esses poréns, ela quer ter a criança. Sonha com a criança e também, eventualmente, pensa nas dificuldades. Ou seja, né, teme dar-lhe uma vida de miséria e ser injusta com quem não pediu para nascer. E eis a questão: pode fazer um aborto? Deve fazer um aborto? Todos esses causos, vocês podem acompanhar ou ler, melhor dizendo, no nosso texto, que está lá na aba de arquivos. Todos os causos que ela, a nossa autora, ilustra aqui, essas situações pelas quais nós eventualmente passamos, né? Pai de família desempregado, que mais? O velhinho que está lá em coma, o rapaz namora uma moça e depois conhece outra e fica doidão por ela, e aí o que ele vai fazer? Complicou, né? A mulher vê um roubo lá de uma criança pobre, na mercearia, não sabe se denuncia a criança para o cara, para o dono da quitanda, que por sua vez também não está numa boa situação financeira, né? Aí ela fica, né, sem saber o que fazer. Vai denunciar a criança ou vai fingir que não viu, para deixar a criança levar sei lá, as frutas que pegou lá e levou escondido. O fato aqui, nesses casos, o que é interessante e que vocês podem observar, eu sublinhei, em todos eles, a autora coloca a questão. O sujeito está envolvido na situação. O que ele vai fazer? Né? O que ele vai escolher? O que ele deve escolher? Qual que é a melhor das alternativas, a melhor das escolhas? O que ele deve deliberar? E como que ele deve agir? Em momento algum, a autora responde o que fazer. Né? E isso é interessante, porque é muito fácil responder, né? É muito fácil saber o que fazer e dizer o que fazer quando não é o nosso que está na reta. Né? Agora, quando nós estamos em meio a uma situação problemática, né, que desafia a nossa consciência, os nossos valores, né, e exigem que a gente faça uma escolha, e por vezes é aqui agora. Né? Faz a escolha e agora, porque a situação demanda que você escolha agora, e depois você justifica. Não só para os outros, mas para si mesmo. Né? Eu fiz isso porque me pareceu melhor por causa disso, daquilo. Né? Eventualmente você vai ter que fazer isso perante um tribunal, quem sabe. Né? Enfim, a nossa autora não diz o que fazer, assim como as únicas pessoas que devem realmente saber o que fazer são essas que estão ali envolvidas na situação. E o problema é complicado também, que envolve outras pessoas. Né? No caso aqui, a criança está roubando, ou então a namorada do sujeito lá que conhece outra mulher, ou então, sei lá, o bebê, que a menina descobriu que está grávida, e aí? Né? O que fazer do bebê? Ali nos primeiras décadas da Revolução Industrial na Inglaterra, se tornou um costume abandonar os bebês em orfanatos ou na porta da casa dos outros. Engraçado que os ingleses levaram a indústria e o costume para a Índia, de tal modo que quem leu o texto anterior até o fim viu lá que os indianos descobriram meninas na selva que foram criadas por lobos, ou seja, os indianos não abandonam as crianças na porta da casa dos outros, e sim no mato, para que os bichos, né, façam um banquete dessas crianças. Mas, eventualmente, os bichos adotam as crianças, e é por isso que na Índia, não só na Índia, mas nesse caso foi, né, você encontra crianças que não são humanas, mas ali elas eram mais caninas. Enfim, é isso que ela está falando logo aqui, né? Que essas situações que sempre surgem, né, colocam a prova nossa consciência moral. E então nós temos aqui não apenas um sentido que capta, né, os valores, a situação, as circunstâncias, o que se envolve por ali e tal, mas também temos
um aspecto ativo, que é essa consciência que reconhece, né, a circunstância e reconhece que é preciso responder a ela, né? Então tá lá. Essas dúvidas exigem que a gente decida o que fazer, que a gente justifique o que fizer e que a gente assuma o que vier disso que a gente fez. E por que nós devemos responder pelas consequências do que a gente fez, do que a gente escolheu. Porque uma vez que a gente agiu, exteriorizamos ali, digamos, um processo causal que vai, né, se desdobrando e incidindo sobre outras pessoas. De onde que surgiu isso aí? Daqui. Né? Se surgiu daqui, né, eu sou o autor disso, que depois se desdobrou e desenrolou e atingiu outras pessoas. Essas pessoas e eu mesmo vamos exigir que alguém, né, responda por isso aí. O que é um negócio complicado, porque, vamos lá, a gente pensar um crime como homicídio, né? O que pode ser assumir a consequência, né, de um homicídio? Bom, hoje o que se faz é, né, punir o sujeito, retirando a liberdade dele, colocando ele numa jaula aí, onde supostamente ele seria reeducado para voltar à sociedade depois. Todo mundo sabe que isso é balela. E o pior, uma vez que o sujeito morreu lá, né, seja lá o que você fizer, né, você não, digamos assim, paga pelo que fez, você não restaura aquilo que você fez. E eis a questão, né? Seja lá o que a gente escolher e fizer, é bom lembrar que não tem como voltar atrás depois. Né? Em algumas circunstâncias como essa, é uma coisa você roubar uma fruta na quitanda, isso é bobagem. Né? Agora, se você mata alguém, se você, né, pratica uma violência que vai causar um prejuízo permanente, você não tem como, né? Ainda que você responda, o que essa resposta, de fato, pode, digamos assim, valer, né, diante daquilo que foi feito. Né? Esse é um problema que nós não vamos tratar. A gente pode tratar isso, como eu disse, depois, caso vocês queiram. Né? Vamos aqui só pensar nas questões de caráter ético e menos de caráter jurídico. Bom, a nossa autora, vai aqui agora dizer: senso moral e consciência moral tem como objetos, como referentes, os valores morais, os sentimentos que estão envolvidos, né, que orbitam esses valores, né, as decisões, as escolhas, as deliberações, as ações, as consequências e, portanto, a responsabilidade. E ela fala uma coisa interessante, está aqui no meio do parágrafo. Embora os conteúdos dos valores variem, os valores mudam, né, ao longo do tempo e de acordo com as culturas, todos eles se referem a um valor mais profundo, mesmo que apenas subentendido, isso que ela vai chamar de o bem, que foi, e aliás né, uma questão central em toda a filosofia ética. Né? O que é isso, o bem? Né? Ela vai dizer aqui: alcançar a felicidade, ou, né, a felicidade é o bem. Isso aí é a resposta do Aristóteles. Mas antes, ela vai falar a resposta, ela não dá os nomes aos bois. Né? Mas isso aqui, afastar a dor e o sofrimento, e também né, a manutenção e a promoção da saúde, do bem-estar e da amizade, da paz, né, é a resposta do Epicuro, que era um materialista. Vocês percebam, a felicidade, o que é a felicidade, no final das contas? A gente, na verdade, poderia falar disso aí. Talvez a gente ainda fale a aula que vem com mais detalhes, mas é algo ainda um pouco abstrato, enquanto, né, essa questão da saúde e
da saúde não só do corpo e a saúde psíquica e tal, mas também a saúde das relações com os outros, né? Ou seja, diz respeito tanto ao indivíduo quanto às relações sociais, à sociedade, já é uma, digamos, uma resposta mais concreta, né? É a do Epicuro. Então, os valores morais estão relacionados a isso, a integridade física e psíquica do indivíduo e a integridade do grupo social, dos laços que unem os indivíduos. Está claro isso, pessoal? É essa aí, tanto a base da ética, da moral, quanto também a finalidade. A propósito, ética e moral. Há quem distinga ética e moral. Moral seria uma coisa, ética seria outra. Essa distinção remonta a um filósofo alemão aí, o Hegel, e uns outros que vieram depois foram nadar nessas águas hegelianas para fazer as suas próprias distinções e tal, e tudo, mas a bem da verdade, moral nada mais é que a tradução para o latim do termo grego, ethos, ética. Né? Ética é o termo grego para hábito, para costume, e também para habitat, né? A morada do homem. E é isso, a morada onde ele se familiariza, onde ele torna humana o meio ambiente, né? Aquilo tudo que a gente viu, ou seja, o mundo da cultura. Né? Essa morada é que dá aso para o termo latino, moral. Né? A moral é ali onde o homem habita. Portanto, ética e moral é a mesma coisa. Tá? Ainda que, eventualmente, alguém venha com uma invenção. A ética é a reflexão sobre a moral dos distintos culturais. Isso é bobagem. Né? Quer fazer aí um malabarismo conceitual, inventar, né, que o conceito é assim assado, isso é coisa de acadêmico. Né? Deixa isso para lá. Então tá. Resumo isso que a gente viu. O senso e a consciência moral dizem respeito a valores, sentimentos, intenções, decisões, ações que se referem ao bem e ao mal, ou seja, ao desejo de felicidade. Dizem respeito às relações que mantemos com os outros. Isso é importante ressaltar, porque as questões morais ou éticas sempre são questões que há mais de uma pessoa envolvida. De tal modo que aquilo que acontece lá na vida privada do indivíduo não tem caráter moral na medida em que não incidir sobre outras pessoas. Né? Se o sujeito tem conta premium no RedTube, mas o resultado disso não é poluir o rio da cidade, então não adianta falar que é pecado, né? Porque imoral não é. Né? Agora, se o sujeito tiver realmente uma conta premium no RedTube, não por acaso, e poluir o rio da cidade, isso aí vai incidir, né? Certamente sobre outras pessoas, e aí sim pode adquirir um caráter, um aspecto moral, né? Eventualmente jurídico. Não sei se é o tipo de coisa que envenena a água do rio, se bem veneno nada mais é que uma questão de dose. Né? A água mesma, a água pura, limpa, pode virar veneno se você beber muita água. Né? Vocês que são físicos, mas não são biólogos, devem saber disso melhor que eu, né? Porque eu não sei porra nenhuma de biologia nem de física. Pessoal, nossa aula acaba daqui a realmente muito pouquinho, e nós vamos lá esse segundo tópico para falar rapidinho aqui de umas coisas que estão nesse terceiro tópico, ética e violência. Nós temos aí 6 minutos, então dá para aproveitar. Ela está falando aí dessa variedade do conteúdo, dos valores, na medida em que eles mudam não apenas durante o tempo, mas também de acordo com as diferentes culturas. Né? Ainda que não mudem muito, mas muda. Né? Hoje, é claro, na medida em que você tem um intercâmbio, né, entre todas as culturas, ainda que esse intercâmbio seja contraditório e bastante diferente, né, a participação, as possibilidades de cada cultura
nesse intercâmbio aí. Bom, mas na medida em que ele agora existe isso que a gente chama de globalização, a tendência é uma padronização maior, né? Uma universalidade maior dos valores e que, aliás, é uma exigência dos próprios valores, que eles valham para todos, né? Porque se você tiver, eu tenho que falar isso, se você tiver um problema, né, uma querela aí entre dois indivíduos que não compartilham os mesmos valores, mas é sobre isso que se trata ali, sei lá, vamos pensar aí nessas adolescentes lá na África, um desses países em que costuram a vagina das meninas. Antes disso, eles cortam o clitóris. Era antes com pedra, né? Hoje deve ser com gilete, então algum desenvolvimento eventualmente aconteceu aí. Mas ainda há esse costume. Você castra a menina e depois costura, né, os lábios, de modo que a mulher tenha a sexualidade reduzida à mera reprodução, né? É algo que faz a direita brasileira parecer ultra-esquerdista, né? Bom, enfim, vamos supor que um ocidental, eventualmente um brasileiro, não sei, esteve lá com a filha e a filha teve um incidente de, sei lá, sair de casa e quando ela volta aconteceu algo assim do tipo e o sujeito leva a questão para o tribunal e eles vão dizer, olha, isso aqui é o nosso costume, né? Aqui é correto fazer isso. Enquanto que para nós isso é uma violência, é uma forma de violar a integridade física e psíquica da jovem, né? O juiz, ele vai julgar a situação de acordo com qual desses valores. Se não houver, então, uma comunidade, né, de valores, ou seja, se os indivíduos não compartilham os mesmos valores, como avaliar uma disputa dessas, né? Se o juiz for africano, ele vai tomar o lado dos africanos. Se o juiz for brasileiro, toma o lado do brasileiro. Mas isso aí, claro, o outro lado vai contestar. E o que resulta disso? É que agora a disputa só pode ser resolvida através da força. Lei do mais forte. Percebe? Então, se você não tem universalidade dos valores, você tem a possibilidade de não ter valor nenhum. Das situações degringolarem para pura selvageria. Esse é o problema. Mas então, isso tem a ver com o que a autora está falando aqui, quando ela fala em padrões de conduta. Mas, como o nosso tempo venceu, pessoal, segunda-feira nós vamos falar desses padrões que nos padronizam. Isso aí é ético? Isso não é uma imposição? Na medida que é uma imposição, não é violência? São essas coisas que a gente vai discutir aula que vem, tá? Agradeço aí a presença de vocês. Grande abraço, pessoal. Obrigado.